Buenas. Nessa sessão a gente vai falar da Previdência. De uma forma geral, a ideia é entender um pouco da estrutura da Previdência aqui no Brasil e alguns conceitos importantes relacionados com a Previdência. Para começar, vamos entender o seguinte. Primeiro, que a Previdência nada mais nada menos é que é um tipo de seguro. Para quê? Para lá no futuro, quando a gente quiser se aposentar, não tiver mais, vamos dizer, todo aquele pique, toda aquela vitalidade que tem quando jovem, e para proteger também, assim, situações que, olha, eu tenho, surgiu algum problema físico, alguma incapacidade que venha a ter, alguma invalidez que não permite realizar as atividades que eu realizava antes, quando eu estava, vamos dizer assim, 100% ativo no mercado de trabalho ou empreendendo. Então, vamos encarar a Previdência, que é assim, é um grande seguro. Na verdade, tem vários seguros, inclusive, dentro da Previdência. Tá ok? E aí, dentro dessa estrutura da Previdência, a gente vai começar da seguinte forma. Eu tenho aqui o que eu vou chamar de Previdência aqui no geral. Então, tá aqui, ó, a nossa estrutura aqui da Previdência. Dentro dela, ou a partir dela, melhor falando, eu posso dividi-la em duas partes. Então, colocando aqui. Uma que eu vou chamar de principal. Principal é porque todos participam, quase todos participam dela, tá? E a outra, que é bastante importante também, que é a chamada complementar. Como o próprio nome já diz, ela complementa, tá certo? Então, não é obrigatória. Mesmo a principal, não é todo mundo precisa fazê-la, mas é recomendável, até porque é o seguinte, você vai ter o amparo desta aqui que vai te ajudar justamente naquela coisa, ó, é um seguro, pensa sempre, ó, é um seguro que eu tenho. Por isso, a gente sempre recomenda, ó, faz a Previdência Oficial, mesmo que você não tenha, mesmo que você seja um empreendedor e tal, seja autônomo, faça, porque se alguma coisa, algum imprevisto acontecer, e imprevistos infelizmente acontecem, então por isso que a gente tem que estar pronto para isso, ela vai nos ajudar. E aí, essa principal, a gente pode separar em duas também. Então, colocando aqui essas duas, vou colocar aqui, fazer um desenho bonito aqui para vocês. Então, essa primeira aqui é a chamada RGPS, que RGPS quer dizer justamente Regime Geral de Previdência Social, tá ok? Que também é o nosso famoso INSS, que o povo fala, o INSS e tal, é essa daqui que a gente está falando. A outra é a RPPS. Então, vou fazer aqui o quadrinho dela aqui. RPPS, que é o regime próprio. Então, por isso é daí que veio o P, parecido regime próprio de previdência social. Que aqui vamos dizer, é o funcionalismo, tanto civil como militar, tá ok? Então, dentro do RPPS, a gente tem funcionalismo, tanto é civil, são vários aqui. Então, cada um tem o seu próprio, por isso o nome próprio, civil, militar, federal, estadual, municipal. Então, nas várias instâncias,
que a gente tem esses regimes próprios. Não é todo mundo que precisa criar o seu, então, mas tem essa possibilidade. Cada um deles vai definir as suas regras e tal, cada estado, cada município. Por isso, inclusive, quando tem alguma reforma da Previdência, aqui costuma dar muita discussão, porque são regras que às vezes entram em conflito com a legislação geral da Previdência, tá ok? Mas que tem que ser consertadas aí no caso a caso. Muito bom. E aí eu tenho, ou melhor, nós temos aqui a complementar, ou também conhecido como RPC, que é o regime de previdência complementar. Complementar, ou RPC, que ele vai se dividir também em dois outros que a gente vai discutir. Então, aqui, nesse regime de previdência complementar, a gente vai separar em entidades. Então, aqui é um pouco diferente. Eu tenho aqui as chamadas entidades fechadas de previdência complementar, que são nada mais, nada menos do que os nossos queridos fundos de pensão. Então, o que a gente chama de fundo de pensão, o nome, vamos dizer, oficial, é entidade fechada de previdência complementar. Tá ok? Por que fechada? Porque é fechada para um grupo. Então, para aquela empresa ou para aquele grupo de empresas. Vocês têm a possibilidade de ser aqui um plano multipatrocinado, então várias empresas que estão patrocinando, estão contribuindo aqui. E a outra alternativa que a gente tem, assim como tem a entidade fechada, a gente tem a entidade aberta. Que aí a gente tem as várias seguradoras que fazem parte, então, entidades abertas de previdência complementar. E aqui é que é onde entram os famosos PGBL e VGBL. Então, aqui a gente tem os fundos de previdência, chamados fundos de previdência. Aí tem vários. Dentre esses vários fundos de previdência, os mais conhecidos são os queridos PGBL, VGBL, e aí tem várias outras, PRGP, VRGP e assim por diante. Então, vamos colocar aqui o PGBL e o VGBL e uma série de outros aí que são criados, não são tão populares quanto esses dois aqui. Algumas coisas importantes aqui o regulador aqui é a Previc, no caso dos fundos de pensão, ou das entidades de fechadas de previdência complementar, e aqui, no caso das entidades abertas, é a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. Então, aqui é a Secretaria de Previdência Complementar. Então, cada um tem o seu legislador aqui. Uma coisa importante em toda... Então, aqui a Previdência... Lembrando o seguinte, para você fazer a Previdência Complementar, primeiramente, você tem que participar de uma dessas daqui, senão não rola, tá certo? Então, ela chama justamente complementar, porque ela vai complementar alguma previdência oficial que você já está fazendo. Então, se, por exemplo, você é autônomo e não contribui, ou se você é um empreendedor e não está contribuindo, é bom contribuir aqui para poder fazer alguma dessas daqui. Muito bom.
E aí a gente tem vários tipos de previdência. Mas, para entrar no detalhe dentro desse tipo, primeiro, a lógica da previdência é que a gente tem 2 períodos. Então, eu vou colocar aqui uma linha do tempo. Nessa nossa linha do tempo aqui, a linha do tempo eu vou colocar em anos, que a gente está falando de longo prazo, que alguém vai se aposentar. Então, ela já começa aqui, que vai seguindo toda a vida da pessoa aqui. A gente tem, nessa linha do tempo, 2 fases, que é importante a gente ter em mente. Nessas fases aqui, a primeira delas é chamada fase de acumulação, tá ok? Então, aqui é fase de acumulação ou diferimento. Então, esses são nomes. Aliás, uma das coisas que mais é enrolado na Previdência é um linguajar totalmente diferente que as pessoas encaram. Isso daqui, só para a gente entender essa linha, a gente faz na visão de quem está fazendo a Previdência, tá ok? Então, nessa fase de acumulação, o que a gente tem? A gente tem as contribuições. Então, contribuições. Então, aqui embaixo tem os vários, vamos dizer, são as várias contribuições que a pessoa faz. Tem vários tipos, várias formas aqui de contribuição. Então, tem gente que contribui sempre o mesmo valor no tempo, tem gente que contribui mais. E, normalmente, o fluxo que a gente encara é algo assim. Então, conforme a pessoa vai passando o tempo, é aquela coisa, quando você está começando a sua carreira, você é jovenzinho, você não tem muito dinheiro para contribuir, então você contribui menos. Conforme você vai desenvolvendo na sua carreira, o seu negócio, vai conseguindo ter um salário um pouco maior, vai juntando mais, tá ok? E durante um tempo aqui, até chegar a época aqui que vai aproveitar os seus benefícios. Então, tem aqui toda essa fase de acumulação. O diferimento, a palavra que ele vai investindo aqui, é uma fase também de investimento. Você vai investindo para diferir o uso desse dinheiro. Então, um pouco a ideia do diferimento é isso. Eu vou usar esse dinheiro depois. Tá ok? Então, durante toda essa fase, você foi trabalhando, foi juntando dinheiro, foi investindo. Tá ok? Essas são as contribuições, são os investimentos, que vai sendo feito aqui nesses fundos. Esses fundos aqui, aliás, os PGBL, os VGBLs, eles investem em fundos de investimento específicos, chamados FIIs, que são fundos tradicionais, fundos de investimento tradicionais que a gente conhece, só que eles são dedicados, são específicos para esses produtos, por isso que eles ganham esse nome, tá ok? E pelo aspecto mais conservador, eles são focados aqui em renda fixa e multimercados. Na data que a gente está fazendo o vídeo, aliás, os multimercados podem colocar até 70% em ações. Quem sabe um dia isso para o público de varejo no geral, tá ok? Muito bom, então você está investindo aqui nesse PGBL, VGBL ou no seu fundo de pensão. E aqui o que acontece? Chega uma hora que você vai se aposentar. Então você vai chegar aqui, justamente nesse período aqui, você vem a aposentadoria, onde você vai aproveitar os benefícios. Então, nessa data aqui, que vem a aposentadoria, você vai agora aproveitar os benefícios, e é uma fase agora onde você começa a resgatar
esse dinheiro, tá? Ou de uma vez, tem muita gente que resgata de uma vez e depois aplica umas coisas, ou vai resgatando de um determinado padrão aqui. Então, tem várias formas. O interessante desses vários produtos aqui é que você tem diversas formas de renda. Então, você pode escolher como você vai pegar, e isso é importante. E assim vai aqui, ó. Então, aqui é a fase de concessão dos benefícios. É sempre interessante, na hora que você vai entrar num desses fundos aqui, seja complementar ou nesse que você está, ver como são distribuídos, são pagos esses benefícios, de que maneira. Até porque, por exemplo, já tem o INSS, legal, como é que você vai receber? Como é que você está nisso daqui? Para complementar aqui da melhor forma, para pegar o que você vai receber na aposentadoria aqui do INSS, juntar com esse daqui da melhor forma possível e, aliás, olhando a sua carteira como todo de investimento. Tá ok? Então aqui você é o beneficiário, você está aproveitando, está colhendo esses benefícios, e tem várias formas de rendas aqui. Só que essas formas de renda, renda vitalícia, tudo isso é uma renda por um determinado período e assim por diante. Então, você tem, assim, diferentes formas que você pode escolher, só que cuidado, que essas formas aqui você tem que definir no início do plano. Então, na hora que você escolhe aqui, você tem que escolher já isso daqui. Alguns já colocam essa definição aqui nessa data, mas permitem mudar até esse momento aqui, outros não. Outros falam o seguinte, você pode chegar até aqui escolhendo com algumas alternativas e nessa data da aposentadoria aí você tem que escolher um modelo. Então, cuidado com isso. Na hora que vai escolher aqui, procura ter um máximo de flexibilidade, ou se você já está definindo, esse dinheiro desse PGBL ou do VGBL, porque você pode ter vários desses. Aliás, é muito comum você ter PGBL para aproveitar, fazer um planejamento tributário aqui, e o VGBL é para fazer outro planejamento complementar. Então, você pode ter vários aqui, até alguns com mais risco, menos risco, mais renda fixa, mais renda variável, e você vai definindo conforme você vai aproveitando essa renda aqui para complementar essa daqui da oficial. Então, isso requer um planejamento, e a gente está falando para o longo prazo, não é um dinheiro para agora. Outra coisa que é importante na hora de tomar a decisão aqui, então, nesses daqui, tem que olhar a questão tributária, que é diferente, e é muito importante, porque, por exemplo, o que você contribui para o PGBL, você pode deduzir da sua renda tributável na declaração completa do imposto de renda, aquela que a gente faz todo começo de ano, até o limite de 12% da renda tributável. O que você contribui para o VGBL não pode deduzir. Por outro lado, o PGBL, você não pagou imposto de renda agora na sua declaração, mas vai pagar imposto de renda quando for resgatar aqui o seu benefício. E o imposto de renda que você vai pagar sobre o PGBL é sobre o total. Então, o imposto de renda, pessoa física aqui que você vai pagar aqui, é sobre o rendimento mais sobre o total investido. No VGBL, o imposto de renda é só sobre o rendimento. Não entra imposto de renda sobre o total investido. Mas no VGBL você não tem a dedução lá na declaração completa. Por isso que até comentei que essas coisas são usadas de maneira complementar. Então você pode aproveitar. O que é o melhor? Está chegando o final do ano. E não pode deixar virar o ano, hein?
Tá chegando o final do ano, faz uma simulação, pega o programa de imposto de renda, mesmo do ano passado, faz uma simulação da sua renda, vê ali o quanto que você vai pagar. Você vai pagar imposto? Vou. Então, beleza. Se você vai pagar imposto, pega aqui o quanto, pensa, faz uma simulação, quanto que você tem que investir no PGBL, e no final do ano é legal que você está recebendo 13º, outras coisas, às vezes até um adiantamento de bônus e tal. Então, vê o quanto que você pode deduzir aqui, até 12% da renda tributável, e investe num PGBL. O que sobrou do dinheiro, coloca num VGBL. Afinal, você não vai aproveitar tudo aqui que você pode deduzir para não pagar imposto, e aí você pode jogar no VGBL. O legal é que o dinheiro, enquanto estiver aqui, nesse período aqui de acumulação ou diferimento, você não está pagando imposto nele, nem tem tal de come cotas. Então, tem um planejamento tributário que é muito importante aqui, que vale muito a pena a gente considerar. Tá ok? E por isso tem que olhar e fazer essas simulações aqui direitinho. Mesmo o seu fundo de pensão, o que você contribui para o seu fundo de pensão, você também deduz da base de cálculo do imposto. Então, olhe nisso, porque às vezes você fala assim, eu vou colocar o dinheiro no PGBL, legal, só que eu tenho um fundo de pensão também que eu contribuí aqui da empresa. E, peraí, então o que eu coloquei no PGBL foi a mais, não precisava ter posto. Então, olho nisso, cuidado, que você está pagando aqui, contribuindo, também vai ter impacto aqui no imposto. Então, você não paga imposto, talvez você não precisaria ter posto todo o dinheiro no PGBL. Então, a conta é, se você já está investindo dinheiro no fundo de pensão da empresa, esse dinheiro você já vai deduzir da base de cálculo do imposto. Legal. Aí o que sobrar tem mais ainda, dentro dos 12% ainda. Legal. Então aí vê o que pode colocar no PGBL. Beleza, peguei isso aqui. Tem mais dinheiro ainda para investir? Pode colocar no VGBL. E aqui nessa questão tributária, você tem as tabelas. Então, a tabela progressiva e a tabela regressiva. A tabela regressiva funciona da seguinte maneira. Você começa até 2 anos você paga uma alíquota alta e essa alíquota vai caindo até completar 10 anos. Quando completa 10 anos, aí a sua alíquota é 10%, é a menor alíquota que tem. A tabela regressiva é indicada para quem vai deixar o dinheiro assim, no longo prazo. Quem vai usar o dinheiro já estou, por exemplo, eu estou aqui atrás investindo, vai demorar mais de 10 anos para me aposentar, então vai para a tabela regressiva. Já estou por aqui, então mais ou menos é o seguinte, estou aqui nessa fase mais inicial, usa a tabela regressiva. Já estou para me aposentar, estou chegando lá perto. Aí, vou para a tabela progressiva. Quem está no fundo de pensão aqui, você só tem um fundo de pensão. Então, entrou logo no começo e vai se aposentar lá na frente, pega a tabela regressiva. Eu entrei na empresa e já vou me aposentar logo, ou resolvi aderir, estou na empresa aqui e vou aderir logo mais, vou me aposentar logo mais, não tinha entrado antes, pega a tabela progressiva. No fundo de pensão aqui, depois que você entrou numa tabela, não dá para mudar. A mesma coisa no PGBL e VGBL, depois que você entrou naquele PGBL ou VGBL com aquela tabela, não dá para mudar. Agora, aqui no PGBL e VGBL, o que você pode fazer é entrar num novo. Então, você pode ter um PGBL, tabela regressiva, e aí depois, vou me aposentar logo mais e quero ter o benefício tributário. Legal, então vou entrar num PGBL, num novo PGBL, tabela progressiva. Então, isso você pode fazer. Uma outra coisa muito importante que a gente tem, e que é uma vantagem, é a tal da portabilidade. Então, em toda essa fase aqui, a gente tem a portabilidade. E
Isso eu estou falando da previdência complementar, tá, pessoal? Aqui na geral, essa aqui, aí você não tem essa. Mas aqui, no mundo aqui da previdência complementar, eu posso fazer portabilidade. Então, aqui, também estou nessa fase. Aqui, depois que começou o benefício, aí não dá para portar mais. Mas aqui, ó, na portabilidade, eu posso, por exemplo, mudar, por exemplo, de um PGBL que eu tenho num banco para o PGBL de outro banco, ou mesmo no mesmo banco que eu estou, eu posso mudar para outro PGBL, mas a mudança sempre é de PGBL para PGBL, ou de VGBL para VGBL, e sempre do mesmo tipo de tributação. Tá? Então, posso fazer esse tipo de portabilidade aqui. A única coisa aqui, o fundo de pensão, se você saiu do fundo de pensão da sua empresa, ou melhor, se você saiu da sua empresa e quer, depois de um tempo, tirar o dinheiro de lá e portar para outro fundo, pode, tá ok? Só tem que ver as regras que tem dentro do fundo de pensão da empresa que você estava. Então, ele pode estipular alguma carência, alguma regra, e você pode fazer a portabilidade tanto total como parcial. Então, você não precisa aportar tudo. Você pode aportar uma parte do dinheiro, até para fazer uma diversificação, por exemplo. Eu gosto do fundo de pensão dessa minha empresa aqui que eu estou, mas acho que tem muitas ações, isso dá uma volatilidade muito alta, eu quero menos volatilidade. Legal, então tira uma parte do dinheiro aqui e faz uma portabilidade para outro produto de previdência que tem uma volatilidade menor, tem mais renda fixa, por exemplo. Além disso, dentro dos vários tipos de fundos de pensão, eu tenho o seguinte, eu tenho fundos que são chamados CD, BD e CV. Que é isso? Eu tenho fundos que são contribuição definida. O que é um fundo contribuição definida? Ele fixa, sempre esse valor aqui que tem que ser contribuído. Então, todo mês tem que depositar R$100, tá ok? Ou todo mês tem que depositar R$500. Legal, a contribuição definida. E quanto no CD aqui, ó? Contribuição é definida. E o benefício? O benefício depende do desempenho do gestor. Tá ok? Então, no caso do plano aqui, CD, a contribuição definida, mas o benefício vai depender do desempenho do gestor, ou melhor, dos seus investimentos. Então, sempre no fundo aqui de previdência que você tem, olho no desempenho do gestor. Se o gestor está perdendo dinheiro, o desempenho está ficando abaixo de algum índice de referência, e sempre assim, tem que render mais que a inflação, tá, pessoal? Se render igual à inflação, você manteve o seu consumo. Se rendeu abaixo da inflação, você perdeu o poder de compra, tá certo? Está perdendo o consumo. Então tem que render mais que a inflação, que aí você vai poder consumir a mesma coisa e ainda alguma coisa a mais. Então, no contribuição definida, o valor que eu contribuo é o mesmo, quanto que eu vou retirar depende do desempenho do gestor. Eu tenho benefício definido. O plano BD é um benefício definido. Benefício definido quer dizer o seguinte, o quanto eu vou retirar está definido. Então, vou me aposentar, vou ganhar sempre R$1.500 por mês. Vou ganhar sempre R$3.000 por mês. Então, o benefício é definido. E a contribuição? Aí ela pode variar. Então, veja, no contribuição definida, a contribuição é fixa e o benefício é variável. No benefício definido, o benefício é fixo, o bem definido aqui, a contribuição acaba variando. Então, o que acontece? Dependendo do desempenho do gestor, se ele perde dinheiro e tal, não tem um desempenho muito bom, pode ser que você seja chamado a fazer grandes contribuições para garantir esse benefício no final. E você tem, no final, a contribuição
o CV, ou contribuição variável, que aí é o seguinte, a contribuição é variável e o benefício é variável também. Então, no plano CV, você deposita quanto você quer, quando você quer, e você vai retirar depois, dependendo de quanto dinheiro foi acumulado aqui e o desempenho do gestor. Tá ok? Então, aliás, isso é uma coisa muito importante aqui para anotar. Tudo isso daqui, ó, depende das contribuições que foram feitas aqui, ó, das contribuições e desempenho dos investimentos, ou seja, das aplicações ou da gestão dos investimentos feito pelo gestor aí contratado dos investimentos. Por isso, sempre de olho, acompanhe o fundo de pensão da sua empresa, ou PGBL, VGBL, tá ok? Porque é o seu dinheiro e o impacto vem aqui. Por mais que tenha portabilidade e tal, fazer a portabilidade depois que você já perdeu o dinheiro, aí assim, rezar, torcer para ver se alguém consegue recuperar aquilo ali. Além da questão tributária, uma outra questão bastante importante é a questão dos custos. Então, você tem, por exemplo, taxa de carregamento, que ela está aos poucos sumindo com o mercado, mas é uma cobrada aqui pelos PGBLs, VGBLs, assim, para cada aporte, quer dizer, cada investimento feito, mas muitas já estão cobrando uma taxa zero aqui. A taxa de administração cobrada pelo fundo de investimento aqui, alguns cobram taxa de performance também, então olho nisso, porque quanto maiores os custos, a taxa, menos dinheiro sobra para você e para a sua aposentadoria aqui. E, finalmente, uma coisa importante também, na hora que você vai escolher aqui os planos, você tem dentro deles as chamadas tábuas, ou tábua atuarial. A tábua atuarial, ou alguns chamam de tábua de mortalidade, ela mede a expectativa de vida da pessoa. E essa expectativa de vida vai ser usada como um parâmetro, além dos juros que está no mercado, para definir esses benefícios aqui. Então, essa tábua atuarial, a escolha dessa tábua atuarial, que está lá no plano, impacta diretamente na concessão dos benefícios, juntamente assim com o desempenho aqui desses investimentos, tá certo? Que também vai impactar aqui nesses benefícios. Então, olho, porque às vezes alguém te propõe, vamos trocar o PGBL desse daqui para outro, tal coisa, só que aí você cai numa tábua pior. O que é uma tábua pior? Aquela que diz que você vai viver mais. Porque essa que vai viver mais, já que você vai viver mais, o que acontece? A brincadeira é o seguinte, você acumula um dinheiro aqui, então vai chegar nessa data com um montão de dinheiro aqui. Se a tábua falar que você vai viver mais, então o fundo vai te pagar menos benefícios. Porque esse dinheiro aqui vai ser distribuído por mais tempo. Então ele reduz o valor disso daqui. Então, olho nisso, muita gente às vezes fala assim, está pagando uma taxa menor e tal. Só que lá dentro tem uma tábua atuarial. Quanto mais as pessoas, até por causa vamos dizer, do desenvolvimento da medicina, biotecnologia, o que acontece? As pessoas vivem mais, então no que vive mais, vai esticando isso daqui. Os juros vão caindo também, então veja o seguinte, você vive mais e os juros caem, o que você vai receber aqui de benefícios vai ser menor, tá ok? Então atenção nessa tábua atuarial, porque ele é um parâmetro também que vai ser usado na hora da concessão desses benefícios. Então fiquem de olho com isso.
Ela é atualizada de tempos em tempos. Aqui no Brasil, a mais recente é a chamada BREMS, tá? Então, olho nisso, porque muitas vezes você fala o seguinte, vamos te propor alguma coisa, só que você cai numa tábua menor, mais atualizada, você vai, no final, resgatar menos, dependendo do tipo de renda que você contratou, é um mau negócio. Então, olho nisso na hora de analisar. Assim como, por exemplo, só para fechar aqui, dos planos, de vários tipos de planos, hoje em dia um dos mais comuns ainda é a contribuição variável. As empresas estão saindo aqui da Previdência Complementar do benefício definido, porque isso impõe uma grande dor de cabeça para elas, porque a empresa é também chamada de patrocinadora, afinal, ela, em muitos casos, ela faz o chamado match. Então, você contribui para o fundo de pensão e a empresa coloca ali o dinheiro também, tá? Em muitos casos, a empresa ela não faz esse match, tá certo? Então, ela simplesmente ajuda a constituir um fundo. Quando a empresa ela só constitui um fundo, indica, por exemplo, um PGBL aqui para você, mas ela não põe um match, então ela só ajuda na negociação, é o chamado averbado, tá? Fundo averbado. Quando é um fundo instituído, é que a empresa faz um match. Então, o match é o que se chama assim, você contribuiu, Ricardo, você contribuiu R$1, eu vou lá e coloco R$1. Claro que tem limite para isso. Então, ela fala assim, olha, eu contribuo até, por exemplo, 5% do seu salário, ou 4% do seu salário, mais do que isso eu não contribuo. Então, isso é um fundo instituído. Então, um fundo instituído, a empresa faz esse match, ela dá essa contribuição junto com você, até como uma forma de benefício, uma forma de retê-lo dentro da empresa. Tá ok? Esse é outro aspecto aqui. E as empresas costumam oferecer, hoje em dia, ou contribuição definida ou contribuição variável, mas o benefício definido não, porque a empresa patrocinadora, se o desempenho aqui for ruim, ela vai ter que bancar aqui no benefício definido, e ela não quer isso. Tá joia? Muito bom. E aqui, só de curiosidade, dada a tábua atuarial e o desempenho, essas empresas, ou melhor, essas entidades de previdência, elas têm também ali, elas fazem um ALM, que é um Asset Liability Management, que a tradução disso é gestão dos ativos e dos passivos. Porque você tem o fundo de pensão, tem os ativos, que são os investimentos feitos com o dinheiro que foi contribuído, que está sendo acumulado, mas ela tem um passivo, que é ter que pagar essa concessão de benefícios. E tem aqui a vida das pessoas. Então, ela tem que fazer essa gestão aí de gerenciar os ativos, gerenciar os passivos, que são essa concessão. Gente com diferentes fases aqui dentro da empresa, dentro do fundo de pensão, do fundo de previdência, e às vezes, ainda além disso, ela tem metas atuariais. Então, isso aqui tem também meta atuarial. Ou seja, o que é uma meta atuarial? É um determinado desempenho, uma taxa de retorno que o fundo tem que atingir, tá certo? Então, por exemplo, tem que render a inflação mais 4% ao ano, ou render a inflação mais 6% ao ano. Então, tem também, normalmente, essa meta atuarial, que é um desempenho, até que quem está investindo está sabendo, não é se vai dar qualquer valor, mas estão perseguindo um determinado desempenho os gestores aí desses fundos. Tá ok? Então, esse é, de maneira geral, aqui uma ideia da estrutura da Previdência, algumas figuras que a gente tem aqui, reguladores. Não é tão simples a gente, para entrar nos detalhes, tem muita coisa aqui, é um mercado bastante interessante para estudar,
E questões bastante importantes, assim como a questão tributária, que deve ser sempre muito levada em consideração, até porque muitas vezes esse é o grande atrativo de você fazer a previdência, não somente guardar aqui para o futuro. Tá legal? E alguns aspectos aqui, como a tabuatorial, o tipo de plano, e olho no gestor, porque ele que vai ser aqui, ó, ele que vai ser responsável pelo desempenho. Então, veja, cobre o gestor, tá? Para você garantir um futuro mais tranquilo em toda essa estrutura que a gente tem. Tá legal? Muito bem, pessoal. Essa foi uma visão geral da Previdência, sua estrutura e alguns dos conceitos. E depois a gente vai abrir alguns detalhes aí em outros vídeos. Tá bom? Até mais!